Fala pessoal, tudo certo? Alfa Dólar aqui com vocês. Hoje aqui uma operação, hoje um vídeo diferente na verdade, né, com áudio. Normalmente eu estava gravando só algumas operações aí, fazendo alguns testes e agora vou começar a gravar com áudio também, comentando o que foi feito. Bom, para início de conversa, nossas operações aqui, inicialmente, tá? Eu estou fazendo no simulador, tá? Então, não estou operando na conta real ainda, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu tô me acostumando com esse novo operacional aqui de fluxo, tá? Antes eu operava gráfico, então eu tô como se eu estivesse fazendo um teste na mesa proprietária, sendo que a mesa proprietária é minha mesmo, entendeu? Então eu tô fazendo esse teste aí, planilhando nos meus resultados, e quando eu chegar no objetivo que eu determinei, né, aí eu vou, é como se eu tivesse passado no teste da mesa proprietária, eu vou operar meu capital real. Né? Aí eu vou começar a trabalhar sair do simulador. Muita gente começa tomando porrada no mercado, operando conta real, às vezes com pouco conhecimento, acaba perdendo dinheiro no mercado. Então cuidado, né? Tem o simulador, opera no simulador, faz diário de trade, anota as operações, e faz um plano para que quando vocês alcançarem uma consistência no simulador operando como se fosse uma conta real, ou como um teste na mesa proprietária, vocês passem a operar com segurança na conta real. Né? Muita gente às vezes começa operando na conta real, já perde dinheiro, desanima e sai do mercado. Então assim, tenham cuidado, o mercado ele é um cenário, é um ambiente muito perigoso. Então a gente tem que ter um conhecimento para poder operar aqui como qualquer outra profissão. Eu já estou no mercado há algum tempo, já tomei bastante porrada, passei por vários operacionais e agora eu estou decidido, né, com ficar no fluxo e operar fluxo aí até o fim. Então vou postar minhas operações diárias aqui e os resultados também. Quando eu alcançar um outro vídeo aí, quando eu alcançar o meu objetivo de mesa proprietária, eu começo a operar o meu capital real, tá? Então o objetivo é chegar até 8 contratos. Tá? Hoje eu estou operando 2, são várias fases até chegar a 10 contratos. Beleza? Então é o seguinte, hoje vamos abrir aqui o relatório de performance. Está aqui a carteira que é a conta teste. Foram 4 operações, um stop tá, de 5 pontos, um 0 a 0. Não, aqui eu paguei o stop, aqui está o 0 a 0 e no final foi paga a operação aí R$ 170. Eu estou buscando com dois contratos, eu estou operando como se fosse conta real. Estou buscando 10 pontos diários de loss ou 10 pontos de gain. Tá? Aqui está a eficiência. Tivemos os 50% de vencedores, 25% perdedor e zerei com uma operação ali que voltou e me tirou no 0 a 0. Beleza? Então é o seguinte, vamos comentar aqui como é que foi as operações. Hoje o mercado iniciou, hoje deu pau no profit no início do dia. Não sei o que aconteceu, quem usa cross order aí provavelmente teve o mesmo problema, cross order no mini, tá? Então assim, começou o dia um pouco esculhambado aí, né? Teve uma bagunça. Enfim, fiz a minha primeira entrada aqui numa região que eu considerava que seria importante, foi mais ou menos aqui que ele deixou esse fundo, né? Eu comprei aqui esse fundo, começou a entrar uma agressão, eu comprei esse fundo aqui. Não foi uma compra meio perigosa, não era exatamente o que eu estava querendo, tomei um stop, tá? Tomei um stop. Aí quando chegou no 0,5%, aqui 0,5%, essa região aqui, ó, eu vi que entrou um fluxo, o preço chegou a dar uma caída para baixo, passou da região aqui, né, ele passou da região dos 5%, 0,5%, é uma região muito importante para quem opera a par de moeda, né, dólar, né, mercado de dólar. Ele deixou essa sombra aqui nessa região. Eu fiquei observando o fluxo, fiz uma compra aqui nessa região, com o stop aqui abaixo, né, então fiz a compra de 2, stop abaixo da região, saí aqui para cima com 5,5 mais ou menos, nessa outra linha amarela. Paguei o stop e saí no 0 a 0. Né? Tava no 0 a 0 de novo, estava líquido. O que eu estava esperando? Regressar para essa região aqui que para mim era importante. Eu já tinha marcado no início do dia ela como uma região importante. Aqui estava esperando esse regresso que aconteceu nesse momento aqui, próximo das 10h40.
Quando deu 10,40 observei quando ele encostou, entrou na região, próximo do 42, 45. Efetuei a venda, né, e vim fazendo o gerenciamento dela. Ela chegou a pagar 7, 8 pontos, que foi aqui próximo dessa minha marcação. Quando começou a voltar, eu coloquei como limite esta linha amarela aqui, que já era uma região que o preço tinha ficado brigando anteriormente. Eu falei, se passar daqui, começar a trabalhar por aqui, eu stop minha posição, fecho o dia. E foi o que aconteceu. Tá? Então foi essa aí as operações. Foi essa aqui, de 8 pontos. Tá? Foi aquela venda. Foi uma venda aqui em cima e trouxe ele até aqui. Eu deixei a gravação aqui, vamos dar uma olhada. Que aparece como foi feita o dimensionamento, aí, como foi feito o encaminhamento do trade, aí, né, digamos assim. Foi feita a venda aqui próximo do 45, começou a regressar, pode ver aqui, ó, que tem o resultado aberto, tá? 2 contratos contra o simulador. Já tinha a região de venda aqui definida, o preço chegou lá e eu estava vendido. Estou deixando aqui para o lado porque está aparecendo as minhas informações aqui no canto, eu não quero que apareça. Então vai ficar assim por enquanto. Tá? Só para mostrar como é que foi a condução do trade aqui nesse momento. Era 10,34, lá o preço trabalhando próximo do 42. Eu já tinha vendido na região, estava em 42 a minha venda, 42,5. E tinha os 2 contratos, o resultado do dia 0 a 0, né? Estava líquido aqui nesse momento. Tinha iniciado a minha venda aqui no 42. Preço aqui, os compradores calçando. Olha essa quantidade de lote aqui no 41,5. 820 contratos. E aí o vendedor começou a bater. O comprador cancelou esse lote, né? Liberou o book. Tinha a região do 40 que tinha 100 contratos ofertados na região do 40. Então assim eu pensei, bom, o vendedor tem que ir lá buscar essa região para o preço poder acelerar e talvez conseguir levar esse trade até o 28, né? Então foi o que eu fiquei aguardando. O vendedor estava um mercado um pouco lento, né? Tu vê que o mercado não avança, não vai, não volta, enfim. Estava um mercado meio parado. Vou acelerar um pouco agora, a gente começa a ver algumas agressões de venda. Tem lote no 40 e lote no 39. Eu estava esperando que o vendedor começasse a acelerar para buscar esses lotes aqui nessa região. Vamos ver se ele foi. Briga no 40, 43. O preço ficou bem brigado, ó. Chegou a voltar no 44, aqui já estava com 2 pontos negativos, ó. Pode observar aqui embaixo, estava negativo. Aí eu defini meu stop 47,5, né? Botei meu stop lá no 47,5, fora dessa região e acima do último topo. E estava aguardando, né? O preço voltou de novo, regressou aqui abaixo da região que para mim era uma região interessante. Voltou no meu preço de entrada, tá? Que era 42 mais ou menos, 40 e 42. E começou a cair. Mas assim, tu vê que pouca agressão, né? Lote picado, pouca movimentação. Já estava meio parado. Eu continuei aguardando. Vou acelerar aqui para a gente ganhar mais tempo. Ó, agora o vendedor bateu 500, 190 e 400. E renovou aqui no 43, mais 300 contratos. Tu vê que o vendedor vem renovando aqui nessa região. Ó. Começou a bater e renovar. Né? E o preço com um pouco de deslocamento. Eu estava observando ali o book e esse deslocamento. E aí foi quando o preço começou realmente o vendedor a aparecer no mercado e levar o preço. Né? Foi levando, estava em 38. Vê que foi necessário bastante lote aqui para deslocar esse preço. Ó. Muito lote. Bateram 1.000. Ó. Então, assim, era uma região realmente que o vendedor estava disposto a vender. Estava disposto a proteger. Aí chegou na VWAP, o preço sentiu e começou a trabalhar ali novamente acima do 40. Então, assim, mercado bem brigado, né? Um vai e volta. E eu continuei acreditando na região, estava posicionado, sabia que essa região do 39 aqui era uma região de briga, próximo da VWAP. E eu fiquei aguardando. Por quê? Porque eu estava dentro da estrutura de mercado. Né? Se a gente for ver aqui o princípio fundamental do mercado, né? A gente vem aqui, aí temos ajuste, abertura, fechamento, que é o laranja, abertura em amarelo.
Isso aqui demonstra que a força maior estava no mercado vendedor, né? O vendedor conseguiu deslocar o preço para longe dessa região. Então, e a VWAP? Aqui o preço chegou a trabalhar para baixo da VWAP, aqui ele estava acima, mas assim, inicialmente a gente nota uma força maior por parte dos vendedores, né? E a estrutura? Descendente, né? Porque veio até essa região do 30 aqui, voltou na região do 45, rompeu este fundo aqui, então ele marcou uma estrutura de baixa, né? Lateralizou nessa região, voltou aqui para o 45, porém não ganhou a região do 45, ele nem chegou perto do 45, ficou no 42, que era onde tinha dado início dessa estrutura de baixa. Aí até coloquei aqui na gravação, então ó, tinha uma estrutura de baixa, né? Então eu acreditei nessa região e mantive a posição lá, estava esperando, aguardando, né? Como eu não vi nenhuma ameaça para minha região até então, eu fiquei aguardando o movimento aí do mercado. Porque ele deu bastante volume nessa venda e o preço voltou tudo. Fiquei aguardando aí para ver se o vendedor realmente tinha interesse em manter a posição e até quando o comprador ia aguentar essa pressão por parte dos vendedores. Aí o preço foi trabalhando, foi indo, foi indo, foi indo. Ó, bastante dificuldade, né? Veio com o mercado bem murrinho. Olha só, bateram 2.000 contratos no 37, em seguida o comprador levou o preço para cima. Então, assim, muita briga no VWAP. Continuava posicionado aqui embaixo está a posição, tá? Dá para ver aqui a posição aberta de 2 contratos. E eu mantive aqui que eu estava acreditando. Meu objetivo estava aqui embaixo, no 28. Né? Eu queria que ele viesse até aqui. Mas eu sabia que era uma região de muita briga. Né? Então tá aqui, ó, 150, 160 no dia e eu aguardando para ver como é que ia ser. Os vendedores levando o preço. Falei, bom, legal. Então vai. Tava acreditando que ia conseguir pegar os 10 pontos, talvez até um payoff. Falei, não, tava no 42, então 32 seria o meu objetivo de 10 pontos do dia. Bom, vendedor, muito obrigado no 34, 35, uma região de muita briga. O preço indo, brigando. Ó, chegou das 180 aqui, ó, 190, praticamente me deu com 190 chegou aqui. Praticamente deu o parâmetro do dia, né? 10 pontos. Basicamente, estava pago o dia, resultado do dia R$200. Poderia ter parado aqui já, né? Mas eu não estava vendo nenhum motivo para encerrar, né? Eu estava vendo que o mercado estava disposto, olha, a quantidade de lote que tu vê aqui ofertado e o vendedor batendo com o volume, né? Eu não tinha por que zerar, eu estava guardando meu objetivo que era aqui na região do 28. Tá? Então eu mantive a posição, estava vendo o que estava acontecendo. Ó, chegou até a pagar 220 aqui, ó. Poderia ter zerado aqui a posição, mas eu estava aguardando que ele viesse testar realmente o 28 aqui. Então foi aí que eu comecei a observar que talvez seria melhor eu segurar a posição, porque vender, parar a posição, fechar a posição, porque o comprador começou a entrar na mão contrária aqui e segurar com absorção. Então, enfim, paguei para ver alguns pontinhos, talvez conseguiria pegar um payoff aí, não maior, né? Pegar uma gordurinha, mas infelizmente não deu. Foi quando eu vi que os compradores seguiam com alguns lotes picados, mas comprando, e o vendedor tinha parado de aparecer no mercado, o vendedor se escondeu. Então aí eu pensei, bom, melhor eu parar, fechar a posição, aí fechei, tá aí, 170, paguei aí, cheguei a 210, né? Digamos aí que eu paguei 2 pontos aí, né? Para tentar pegar um payoff, tudo certo. Sem problemas, faz parte. Né? Se a gente vai pegar operações mais longas, está sujeito a acontecer isso. Né? Tá sujeito a acontecer isso. Que foi essa região aqui, né? Eu estava vendido aqui. O preço veio aqui no 30, estava com um lucrinho bom, 210, 220, voltou, trabalhou, eu estopei. Quando eu estopei no stop gain, ele no candle seguinte andou. Mas enfim, faz parte. Tá aí as operações, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar operando por enquanto na conta real, como eu falei.
quer dizer, na conta teste, e assim que eu tiver passado no meu teste de mesa proprietária que eu sou o proprietário do capital e me convencer, né, que realmente estou conseguindo uma boa performance, eu passo para na conta real. E aí eu vou postando aí conforme for indo as minhas operações aí na semana, eu sigo postando aí no canal. Muito obrigado, um abraço, boa semana a todos.